Você quer aprender a executar e monitorar a execução de um conjunto de casos de teste que foram planejados dentro do TestLink? Então, fica com a gente e curte esse vídeo. Fala pessoal, no vídeo de hoje, que é o último da série sobre o TestLink, a gente vai mostrar como executar os casos de teste que a gente projetou e planejou. Se você não assistiu os vídeos no canal sobre projeto de caso de teste e planejamento de caso de teste no TestLink, não deixe de assistir, eles estão disponíveis aí no canal. A ideia de fazer o projeto de caso de teste e o planejamento de caso de teste, mais uma vez, é você conseguir projetar um menor número de casos de teste para encontrar o maior número de bugs. Então tudo isso a gente já mostrou como fazer. Então lembrando que teste não é gasto, né? Então teste é investimento que a gente está fazendo para produzir um software de melhor qualidade. E quando a gente utiliza uma boa ferramenta de gestão, como é o caso do TestLink, então as mudanças que vão acontecendo no software, elas ficam muito mais fáceis de serem gerenciadas. A gente sabe que em engenharia de software a única coisa que a gente tem certeza é que o software vai mudar, então é importante que a gente utilize boas ferramentas para controlar essas mudanças. E o TestLink é uma dessas ferramentas. Então no vídeo de hoje a gente vai mostrar como executar os casos de teste que a gente planejou e vamos ver como monitorar essa execução durante todo o processo. Então vamos lá. Então iniciando aqui pela autenticação no TestLink, né? Então aqui eu estou dentro do meu projeto de biblioteca. E eu tenho dois planos de teste aqui criados, né, que a gente fez aí, mostrou aí nos últimos vídeos do canal, executando, testando os requisitos que também já especificou e os casos de teste que a gente já especificou. Então dentro do plano de teste a gente tem todas essas definições em relação aos requisitos, aos casos de teste, as plataformas e as pessoas que vão ser responsáveis pela execução. Então, uma das coisas que a gente pode fazer durante a execução é já associar os bugs que foram encontrados a uma ferramenta de gestão, uma ferramenta de bug track, né? Então aqui, caso você tenha uma dessas ferramentas, né, então você pode criar e fazer essa ligação. O TestLink ele já tem por padrão algumas configurações de várias ferramentas, né? Então ele tem o Bugzilla, tem o Mantis, tem o Jira, tem o Redmine, o Track, GitLab, então tem várias ferramentas aí disponíveis e aí você pode fazer a ligação para que na hora que um caso de teste foi encontrado um bug na execução de um caso de teste, então você já pode que o bug encontrado já vá direto para as ferramentas de bug track que você utiliza aí na empresa. Então, mas o que a gente vai fazer hoje aqui é a execução dos casos de teste, né? Então por enquanto aqui eu posso acompanhar como é que está a execução, né? Então eu tenho aqui um painel de métricas que diz que por enquanto não foram executados nenhum caso de teste, né? Nas plataformas, tanto o plano de teste emergencial como o plano de teste geral. O plano de teste geral ele tem 30 casos de teste para executar no Chrome e os mesmos 30 casos de teste para o Firefox. No plano de teste emergencial ele só tem 10 casos de teste e por enquanto aqui ele tem 100% executado. 100% não executado, né? Então vamos lá iniciar a execução desse plano de teste. Então aqui eu vou mostrar aqui a execução do plano de teste emergencial e simular aqui a execução dos casos de teste que estão atribuídos para mim. Eu posso fazer a execução de qualquer caso de teste que esteja nesse plano de teste, isso a qualquer momento, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho os 10 casos de teste que estão planejados para essa suíte emergencial, né? Então eu posso vir aqui e executar. Ou ainda, eu posso executar, se foi feito isso no planejamento, né? Então os casos de teste que estão atribuídos para mim. Então aqui ele mostra um painel mais organizado, né? Onde eu posso dizer, através aqui de emojis, né? Então eles colocaram aqui emojis para dizer se o caso de teste passou, se o caso de teste falhou, ou se o caso de teste está bloqueado por algum motivo. Então aqui eu tenho 3 casos de teste exploratórios que foram atribuídos para mim. Aqui eu posso ver o histórico de execução e aqui eu posso fazer a execução do teste. Então quando eu faço aqui a execução do teste, então aqui eu tenho dizendo que esse caso de teste ainda não foi executado em nenhum momento e aqui eu tenho os passos para a execução desse caso de teste. Esse caso de teste está atribuído aqui para dose e DL, né? E aqui eu tenho um sumário da execução. Vou simular aqui que esse caso de teste passou, né? Então eu posso dizer aqui quanto tempo eu
precisei para executar. Então aqui eu vou dizer que eu executei em 1 minuto. Eu posso dizer que o caso teste passou, que o caso teste falhou ou que o caso teste está bloqueado. Aqui também eu posso clicar que ele passou, falhou e também está bloqueado e passo para o caso de teste seguinte, né? Então é o que eu vou fazer. Então aqui, esse primeiro caso de teste eu vou simular que ele passou e aí eu vou para o meu segundo caso de teste. No meu segundo caso de teste eu vou dizer que houve falha ao emprestar 2 livros de engenharia de software. Então, uma coisa importante na descrição da falha é que você tenha, coloque o máximo número de detalhes. Então, por exemplo, se você tem uma tela onde tem um bug, você pode também adicionar fotos dessa tela, né? Você pode dizer qual foi o caminho que você seguiu, quais foram os livros que você colocou, né? Então, por exemplo, eu posso dizer aqui que eu adicionar o livro de engenharia de software e o livro de qualidade de software para o professor Marcos Dózia. Então, sistema apresentou falha e aí você pode dizer, por exemplo, qual foi a mensagem que foi enviada pelo sistema, né? Então, por exemplo, falha inesperada. Por favor, contactem o administrador. Aquelas falhas que acontecem, né? E ninguém sabe o que aconteceu, né? Aquele erro geral, né? Então eu já informo na hora de eu colocar o que aconteceu durante esse problema, né? Então se houve, quais foram os dados que geraram a falha. Aqui ela não está ligada a nenhuma ferramenta de bug track, né? Mas se eu tivesse alguma ligação com a ferramenta de bug track, eu já colocaria e já enviaria esse erro para a ferramenta de bug track, né? Então os bugs, assim, o TestLink não é uma ferramenta para gerenciamento de bugs, né? Então os bugs devem estar lá em outra ferramenta, que são as ferramentas de bug track. Então para eu executar esse caso teste aqui eu demorei 3 minutos. Mas os casos de teste são executados em tão pouco tempo? Normalmente sim, né? Mas no caso dos charters, né? Então eu tenho um tempo maior, né? Então aqui é um charter que vai de 60 a 70 minutos. Quem não viu o vídeo de charters no canal, não deixe de assistir. E aqui eu coloco ele como falha. E passo para o caso de teste seguinte. Aqui eu vou voltar agora para a minha tela de casos de teste executados. Eu vou atualizar aqui e eu já tenho aqui o primeiro caso de teste, né, que na verdade é um charter, né, que passou, e um segundo aqui que falhou, e eu tenho um aqui que não está executado. Se eu quiser olhar como é que está agora o meu painel de métricas, então vejo que já modificou, né, então aqui eu estou no meu plano de teste geral. Eu tenho 93% dos casos de teste que não foram executados, mas eu já tenho 3,33 que passou, 3,33 que falhou, e eu tenho os bloqueados, e eu tenho alguns aqui que estão em progresso. O painel de métricas não conta casos de teste emergenciais, né, porque no caso aqui, no planejamento dos casos de teste emergenciais, eu não fui atribuído a nenhum caso de teste, né? Então vamos só simular aqui essa atribuição. Então, por exemplo, eu vou lá no caso de teste emergencial, e eu vou atribuir caso de teste para execução. Aqui dos 10 casos de teste, eu vou adicionar 2 casos de teste. Veja que eu não estou atribuído, né? E eu vou colocar aqui Dózia, aplicar atribuição. Seleciono o caso de teste e aplicar atribuição. Gravar atribuições. Então vou colocar aqui outro caso de teste, emprestar livro. Aplicar e gravar. Pronto, então agora eu tenho 2 casos de teste do emergencial. Lá nos casos de teste atribuídos para mim, então aqui eu tenho 2 casos de teste da suíte emprestar livro, né? Então vamos dizer aqui que eu executei o primeiro, passou, e eu tenho o segundo caso de teste aqui que não passou. Então veja que aparece aqui tanto os casos de teste do plano de teste geral como do plano de teste emergencial, em relação àqueles que foram atribuídos para mim. Então, além do painel de métricas, né, que a gente pode estar acompanhando como é que está a situação, né, então aqui ele vai sendo atualizado, né, então agora eu já tenho os casos de teste do
geral e do emergencial, né? Então eu também tenho vários relatórios que podem ser consultados em relação à execução do teste, né? Então eu tenho aqui o plano de teste. Então veja que aqui eu tenho o plano de teste emergencial, aqui eu tenho um relatório do plano de teste, eu tenho um relatório de testes. Então sempre eu defino o que é que eu quero colocar, né, e seleciono as suítes de teste e ele gera o documento. Mas eu tenho vários gráficos aqui que vocês depois podem explorar com calma, né? Então, por exemplo, em relação às execuções, né? Então aqui eu tenho um caso de teste que falhou, 8 ainda que não foram executados e um que passou. Tudo isso aqui em relação ao plano de teste emergencial. Caso eu queira ver o plano de teste geral, então aqui eu tenho gráficos do plano de teste geral. Então aqui eu tenho 58 não executado e 2 falhados. O número de casos de teste que foi dobrado, né, porque eu estou trabalhando com duas plataformas, né, no Chrome e no Firefox, né, então eu tenho 30 casos de teste a serem executados para cada uma delas, né. Então ele tem da plataforma do navegador Chrome, aqui do navegador Firefox, quais foram as suítes de teste que foram executadas. Eu tenho relatórios também baseados em requisitos, né? Então tem bastante informação aqui que interessante, né, e útil aí, que vai ajudar aí no gerenciamento durante esse processo de execução dos casos de teste. Uma nova execução desses casos de teste, então por exemplo, se eu for lá e executar os casos de testes sem olhar os que estão atribuídos para mim, né, então aqui eu tenho sempre o número de casos de teste que estão disponíveis, né? Então aqui eu tenho 10 casos de testes, até agora 8 não executados, 1 passou e 1 falhou. O que passou aqui foi o emprestar livro. Esse caso de teste eu posso, por exemplo, se eu fizer aqui uma nova execução desse caso de teste, então 2 passou, então fica registrado essa nova execução. Então toda vez que eu executo o plano de teste, então o teste link está dizendo qual foi o dia que testou, qual foi o momento que gravou a execução, quem foi o testador e o tempo de execução, né? Então, em relação à versão do caso de teste. Se eu pegar um outro caso de teste aleatório, veja que esse caso de teste não está atribuído para mim, mas eu posso ir lá e executar esse caso de teste, né? Então, o teste link permite que isso seja feito, né? Então, aqui eu vou dizer que esse caso de teste eu demorei 4 minutos e aqui ele falhou. Então ele atualiza aqui a árvore, então agora eu tenho 2 casos de teste falhou, mais uma vez ele diz quem foi que fez o teste, quanto tempo foi necessário para executar esse caso de teste em minutos e qual foi o dia que foi feita a execução. Então eu espero que tenham gostado aí do teste link, né? Então a fase de execução, quando você tem um plano bem elaborado, acaba se tornando bem simples, né? Então o testador pode ir lá e selecionar apenas os casos de teste que foram atribuídos para ele, mas caso essa informação não esteja no plano de teste, o testador também pode ir lá e executar e ver os casos de teste que já foram executados, que não foram executados e fazer a execução. Uma coisa importante é que cada execução que é feita no teste link ela é gravada como única, né? Então se você tem um caso de teste que foi executado 3, 4, 5 vezes, então o teste link mantém todo o histórico de execução. Essa é uma informação super importante aí para o gerenciamento, que pode ajudar a indicar quais são os casos de teste que vem tendo um histórico de bugs, né? E também os casos de teste que vem passando com sucesso, com frequência. Isso pode ser decisivo na hora que você precisa selecionar um conjunto de casos de testes que são prioritários para a execução de uma suíte de teste ali mais rápida, uma suíte de teste emergencial. Então, provavelmente os casos de teste que tem um histórico maior de bugs, né? Então são os casos de teste que eu vou dar prioridade. Espero que tenham gostado aí das informações que a gente passou no teste link. A gente vai continuar falando sobre testes e aguardo vocês nos próximos vídeos. Grande abraço, fique com Deus, tchau, tchau.